E o primeiro convidado já está pronto para falarmos, então já vamos falar sobre saúde aqui e sobre essa data que é tão importante porque ela faz com que mais abordagens sobre essa doença sejam feitas nesse momento, nesse mês de fevereiro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Essa data é sempre 4 do mês de fevereiro. O Dr. Alex Seidel é médico oncologista do CTCAM, Centro de Tratamento do Câncer, na cidade de Passo Fundo, e participa mais uma vez aqui conosco hoje para falarmos a respeito de saúde e de como prevenir essa doença tão grave. Doutor Alex, muito obrigada pela sua participação aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Ana Maria, boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta, uma satisfação novamente estar conversando com vocês. Como tu bem falaste, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, então, no dia 4 de fevereiro, uma data muito importante para conscientizar sobre essa doença que, infelizmente, vem aumentando com o passar do tempo. Eu vi num artigo, no site, inclusive, do CTCAM, dicas que o senhor relacionou, doutor Alex. Vamos falar sobre elas também? Sim, sim. Existem algumas formas de tentar prevenir o câncer, né, já bem estudadas, bem confirmadas, com estudos clínicos evidenciando esse dado que melhora muito essa parte contra o câncer. Principalmente, tabagismo e alimentação são os dois fatores mais importantes quanto à prevenção do câncer, né? Obviamente, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável, tentar evitar os alimentos ultraprocessados, embutidos, tentar comer mais os cereais, tentar deixar um pouco de lado os carboidratos, que infelizmente é o que a gente mais gosta de comer, né? Então tem que cuidar muito da alimentação, ter um peso adequado, fazer atividade física diariamente. A gente orienta pelo menos 30 a 45 minutos diários de atividade física, principalmente aquela atividade física aeróbica, né? Caminhada, corrida, enfim, aquela que movimenta mais o corpo, né? Não a musculação propriamente. E também o tabagismo, que é um fator muito importante. A gente acha que o tabagismo é só ligado ao câncer de pulmão, mas ele aumenta vários outros tipos de cânceres, infelizmente, né? Principalmente bexiga, pâncreas, mama, próstata e, obviamente, o de pulmão, que é 90% dos casos, o cigarro vai ser o fator desencadeador. Então, esses seriam os dois principais. Também a prevenção com a vacinação, principalmente do HPV hoje, que é disponível no Sistema Único de Saúde, das meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, está indicado fazer a vacina contra o HPV, que aumenta muito o risco do câncer de colo de útero, de pênis, de vagina, enfim. Muito importante também a vacinação. Da exposição solar, agora que nós estamos no verão, né, que a exposição à radiação ultravioleta ela é maior, então cuidar principalmente do horário das 10 da manhã às 4 da tarde, passar protetor, usar chapéus, camisas, óculos, enfim, muito importante cuidar também. E, obviamente, um fator muito importante são os exames de prevenção. Mamografia na mulher, preventivo, repetir todo ano, fazer o acompanhamento com o urologista para cuidando do câncer de próstata também é muito importante. Seriam os principais fatores para diminuir o risco de desenvolver um câncer. Certo. Doutor Alex, ainda quanto à alimentação, porque se ouve muito, vocês profissionais da saúde, sempre destacarem o quanto é importante o que a gente consome para que nós tenhamos saúde. E para algumas pessoas talvez não seja tão acessível encontrar produtos mais naturais, as pessoas acabam muitas vezes se limitando ao que tem mais fácil, pronto, isso que é o fast food também. Nesse sentido, e as pessoas também não leem rótulos, eu imagino, não é? Como é que as pessoas podem se orientar, então? O senhor falava ali sobre multiprocessados, embutidos, e a gente ouve também falar sobre biscoitos, salgadinhos, tudo isso também é prejudicial à saúde? Exatamente, né? Todos esses alimentos, eles aumentam o risco de câncer, né? Infelizmente, não existem campanhas como a campanha do cigarro, que vem lá no rótulo, né? Quanto mais você fuma, enfim, as doenças que podem ocasionar, né? A alimentação, ela tem até um fator maior que o cigarro, né? Cerca de 45% dos casos de câncer, a alimentação errada ela vai ser o fator desencadeador, né? O tabagismo é 35%. Então, tem que cuidar muito isso aí. Salgadinho, carboidratos, massa, pão, bolacha, tudo que a gente tem alto índice glicêmico, com gorduras também. Então, tudo isso, infelizmente, aumenta muito o risco, né?
Então, o que a gente sempre orienta é consumir com cautela, né? Não consumir todo dia. Esse que é o grande problema. A gente acaba consumindo em excesso essas alimentações. E aí o risco ele vai aumentando conforme você vai consumindo mais, né? Então, tem que cuidar muito desse tipo de alimentação, infelizmente. Acho que a gente acaba sabendo já os alimentos que a gente tem que cuidar, mas, infelizmente, a gente não dá muita importância para a prevenção. A gente só vai dar importância quando já tem o diagnóstico, quando já está aqui no consultório. Então, a prevenção ela é muito importante, é muito mais importante que qualquer medicação, qualquer tratamento, qualquer exame, para diminuir o risco de câncer, que, infelizmente, vai aumentar cada vez mais na nossa população. E a prevenção também é muito mais barata para o paciente, não é? Porque ele acaba, se ele consumir tudo o que será apropriado para ter uma vida saudável, ele vai evitar o uso, quem sabe até de medicamentos contínuos. Com certeza, né? Quando a gente fala de alimentação, atividade física, manter um peso adequado, a gente não está falando só de câncer, né? A gente está falando de diminuir o risco de derrame, de infarto, de várias outras doenças, diabetes, que também doenças que não têm cura, por exemplo, diabetes, né? A gente acaba fazendo um tratamento para tentar controlar a glicemia, mas a gente não tem a cura da diabetes. Então é muito importante, não só falando de câncer, falando de várias outras doenças, de vários outros tratamentos que um peso inadequado, que uma alimentação inadequada pode causar. Esse é o Dr. Alex Seidel, médico oncologista do Centro de Tratamento do Câncer na cidade de Passo Fundo, participando aqui. Tem pessoas comentando com relação à própria saúde ali. A Rosângela Ferreira Dutra escreveu que ela está com gordura no fígado de 3º grau e tem histórico de câncer bem próximo também. Obrigada, Rosângela, pela tua participação aqui. Eu vou pedir que o Dr. Alex, então, comente esse caso da Rosângela. Ela, então, menciona ali que ela tem gordura no fígado de 3º grau e também histórico de câncer bem próximo. Tem que fazer um acompanhamento nutricional, é muito importante, né? Dependendo do grau dessa gordura no fígado, existem alguns tratamentos que podem ser utilizados, medicamentosos, fazer exames periódicos. O que a gente sempre orienta é consultar com o seu médico mais próximo, de confiança, para avaliar a necessidade desse tratamento. Mas o mais importante que ela tem que fazer é cuidar na alimentação, não tentar fazer um cuidado muito, muito importante quanto a isso também. Sobre o histórico familiar, aí vai depender que tipos de câncer que a família dela teve, né? Para avaliar, se tem a necessidade até de consultar com um médico geneticista em alguns casos, para avaliar se tem indicação de fazer exames, para pesquisar no seu DNA se você tem alguma mutação que possa aumentar algum tipo de câncer. Dependendo do resultado desse exame, a gente pode fazer um acompanhamento mais rigoroso. Por exemplo, tem uma mutação chamada BRCA, que aumenta muito o risco de câncer de mama e de ovário. Então, famílias que têm vários casos precisam fazer exames por essa mutação. Tendo confirmado esse diagnóstico, a gente pode fazer mamografias num tempo muito menor, fazer ultrassom de mama, um acompanhamento melhor direcionado ao câncer de mama. Então, nesses pacientes que têm essa mutação. A Rosângela, e ela está acompanhando o programa lá em Cajazeiras, na Paraíba. Obrigada, um abraço para você. Mostra ali para ver se tem mais alguma mensagem antes que eu não tenha lido, ali antes, isso, muito obrigada. Obrigada a todos que estão na companhia do programa, muito obrigada. Vamos ver se tem alguma mensagem lá no WhatsApp, 991571687. Não dá para tirar aquele fundo escuro lá da Fifi, fica mais fácil para que eu possa ler aqui. Muito obrigada. Doutor Alex, e ainda nós, em outra ocasião em que nós falávamos aqui, falamos sobre a questão da pandemia, não é? O quanto muitos pacientes se afastaram dos consultórios, dos tratamentos. E agora, o que é que o senhor tem notado, 2022? Houve uma mudança nesse sentido, as pessoas voltaram a perder um pouco o medo da Covid-19 e ir atrás dos seus tratamentos oncológicos? O que a gente tem visto nos últimos meses, né, com a melhora da pandemia até então, que agora, infelizmente, começou a piorar um pouco de novo, né, a gente viu um aumento no número de consultas, né, os exames que até então a gente tinha, haviam sido cancelados pela pandemia, enfim, pela preocupação dos pacientes e até pelas clínicas, às vezes, também cancelaram os exames, a gente acaba tendo diagnósticos mais tardios, infelizmente, né? Os pacientes acabam deixando uma dúvida com alguma alteração, esperar um pouco, esperar melhorar a pandemia, e infelizmente o câncer não espera, né? Não dá. Quanto mais a gente espera, a doença vai ser mais avançada, o tratamento vai ser mais agressivo e a chance de cura desse paciente vai ser menor. Então, o que a gente acabou vendo na pandemia foi um atraso nos diagnósticos, né? Infelizmente. Agora, nos últimos meses, acaba chegando esses pacientes com estágios mais avançados da doença. Mas tomara que a pandemia
seja resolvida nos próximos meses ou anos, enfim, né? A gente não sabe muito ainda como é que vai ser esse futuro quanto a isso. Mas é muito importante, mesmo com a pandemia, a gente não pode deixar de lado as outras doenças, então tem que procurar seu médico, percebeu qualquer alteração, procure imediatamente, não fique na dúvida, a gente não pode ficar na dúvida, isso pode ser normal, vou esperar um pouco mais para ver se vai piorar ou não, e não é isso que a gente tem que fazer. E é bem assim que a maioria das pessoas se comportam, pelo menos o que a gente observa naqueles com aqueles com quem a gente convive, não é que a pessoa, amanhã vai passar e fica tudo bem, eu vou esperar mais um dia, e muitas vezes isso, então, acaba prejudicando o diagnóstico, e o diagnóstico é muito importante. Doutor Alex, algo mais que o senhor gostaria de informar as pessoas nesse momento? Eu acho que a gente conversou sobre o mais importante, né? Acho que todo mundo já entende mais ou menos o risco, o que tem que fazer, os cuidados que tem que fazer, só que a gente não dá a importância, né? É isso que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas. A importância de se cuidar, ter uma vida saudável vai diminuir muito o risco de desenvolver qualquer tipo de doença. Você vai ter uma vida mais saudável e vai ter uma expectativa de vida muito maior. Então, é conscientizar que isso é muito importante, é muito mais importante que qualquer remédio e qualquer exame. Cuidar da nossa alimentação, fazer uma atividade física, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, enfim, fazer os exames de prevenção. Isso é o mais importante para ter uma vida mais saudável. Muito obrigada, doutor Alex Seidel, pela participação aqui hoje para alertar as pessoas a respeito de situações tão simples, hábitos tão simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Nós estamos à disposição. Uma ótima semana ao senhor. Obrigado, Ana Maria. Obrigado, Rádio Gazeta. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Bom final de semana para todo mundo também. Muito obrigada. Conversei com o médico oncologista do Centro de Tratamento do Câncer da cidade de Passo Fundo, CTCAM, Dr. Alex Seidel. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho depois que o programa terminar. Vocês podem repassar a outras pessoas também o link do programa depois que terminar, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo abordado aqui hoje no Lado a Lado com a Notícia. Muito obrigada a todos pela companhia aqui e todos que aproveitaram esse conteúdo aqui.